A paz do Senhor para todos meus amados e queridos ouvintes da Palavra de Deus. Quero mais uma vez falar um texto da Palavra de Deus que venha trazer refrigério como tem feito na minha vida. E na dependência da vida, a esperança é uma só em Cristo Jesus. É disso que eu quero abordar e falar que a esperança, essa esperança da vida cotidiana nossa, ela está em Cristo Jesus. Só em Jesus podemos alcançar as bênçãos. Primeiramente as espirituais e depois as materiais. Como diz a palavra de Deus pelo profeta Isaías, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Assim disse também o Senhor Jesus. O profeta falou diferente. Buscar o Senhor enquanto se pode achar o profeta Isaías. E Jesus, ele já amplia as condições que nele, olha, ele falou, sem mim nada podeis fazer. Quem quer fazer, vai por forças, vai ter que pôr um empenho grande para conseguir, com muita dificuldade. Mas para as coisas que vêm de Cristo, é diferente. E eu quero abordar aqui um texto da Palavra de Deus, nos Salmos de número 62, que diz assim: a minha alma, disse o Davi, a minha alma espera somente em Deus, e dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha, é a minha salvação, é a minha defesa, e não serei grandemente abalado. Olha a maneira de o salmista se expressar. E aí ele continua dizendo assim: a minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha, é a minha salvação, é a minha defesa, e não serei abalado. Em Deus está a minha salvação, a minha glória, a rocha, a minha fortaleza, meu refúgio. Estão em Deus. Confia nele, ó povo, em todos os tempos. Derrama perante ele vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Em outras passagens, o salmista da fé, Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Ele tinha, eu vou dizer, como um slogan na sua vida, a maneira de se expressar para com Deus. E ele continua no verso 10, não confies na opressão, nem vos desfaleça na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Uma coisa disse Deus, e duas vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Então nós vemos as expressões de um homem que confia e depende de alguém, ele sempre vai se expressar dessa maneira. Ele sempre, a confiança dele, como o salmista disse, que Deus é a sua rocha, o seu rochedo, Então não é fácil para ser abalado, não.
Se é num monte de areia, vai despencar, mas a rocha, ela é firme. Aí vemos o seguinte, para nós depender. Nós já nasce dependendo. Um bebê, quando nasce, olhe bem, ele requer de todos os cuidados da mãe, principalmente, e depois do pai. A dependência desse bebê vai até a sua adolescência, a sua juventude, e o filho, queira ou não, ele vai estar sempre na dependência. E nós, como somos filhos de Deus, somos também carentes, dependentes, constantemente, eternamente de Deus. Quem se acha que não depende, está enganado. E se dependermos de alguém nessa vida, nós corremos o risco de ser decepcionado. Na hora que mais nós precisar, a pessoa falhar. Então, depender de alguém tem que ter a certeza e a esperança que vai ser atendido. Então, não é fácil você depositar confiança em alguém, porque a palavra de Deus diz que uns confia em carro, outros em cavalo, mas nós confiaremos no Deus da nossa salvação. Uns encurvam e caem, mas nós nos levantaremos no nome do Senhor. Então, a dependência significa estar sujeito a alguém, subordinado a alguém, sobre o domínio de alguém. Só que nós precisamos estar nessa dependência, é de Deus, é do Criador. E quem fica preso dependendo de alguém ou de algo, acaba não realizando os seus propósitos. Vida de dependência, como eu já disse, a criança, o jovem, até o adulto e o ancião, principalmente quando chega a fase da idade do ancião, às vezes ele depende de muita gente. E nesse meio de muita gente, às vezes o ancião, nas horas que ele se encontra idoso, quase sem condição de andar, de trabalhar, às vezes não tem uma aposentadoria, aí ele só vai depender dos filhos, e assim os filhos o abandonam, e muitos deles colocam no asilo. É uma decepção grande para um pai, para uma mãe, filhos que agem dessa forma, que não querem cuidar, não tem o tempo necessário para cuidar agora do pai ou da mãe. Mas o pai e a mãe manteve 20 anos para mais, e muitos hoje que estão na dependência ainda do pai e da mãe com 40 anos. Me diga aí, é cabível para o pai e a mãe ainda sustentar uma pessoa de 40 anos e às vezes nem trabalha? Então a vida de dependência para a criança, o jovem, o adulto, o ancião ou o ser humano, ele vive na dependência sempre de algo. Queira ou não, ele está sempre na dependência. E uma das coisas que mais nós dependemos para o dia a dia é o alimento. Outro é as condições financeiras. E quem mora ou na capital, né, na zona urbana, ou quem mora na zona rural, eles precisam e dependem da terra, para quem mora na zona rural, para que o seu alimento que planta venha
ser uma plantação satisfatória. Então, a vida de dependência, ela é constante na minha e na tua vida. Mas a dependência que devemos estar apoiados é nessa rocha que o salmista se expressou. É nós estar apoiado no Filho de Deus a qual o enviou. Deus que amou esse mundo que ele criou de tal maneira que deu agora seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas venha e tenha vida eterna. Então, foi de graça. Deus, quem fica na dependência de Deus, olha, a dependência de Deus, aguardar em Deus, aguardar com paciência, que às vezes é necessário, mas a certeza é que vai ser atendido. Às vezes você pode depender de alguém aí, um prefeito, um vereador, um governador, até do presidente. Você vai ser decepcionado. Se depender de uma junta médica de acordo com a enfermidade que se encontra, ele vai vir dizer que não tem mais condições de fazer nada pela sua vida. Que situação difícil, né? Mas olhe bem, a vida de dependência precisa pedir, buscar e bater. Quem falou isso? Foi o Salvador Jesus Cristo que ensinou isso para nós, aí no versículo de número 7 e 8 do capítulo 7 de Mateus, ensina assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Então é necessário que o ser humano tenha esse recurso para a sua vida em Cristo Jesus. Foi ele que disse: pedi e dar-se-vos-á. Disse Deus em sonho a Salomão: pede-me o que quiseres. Quando Deus agora, em sonho, que Deus ele é tremendo para falar conosco através de sonhos. Aí disse assim: e Salomão amava ao Senhor, andando nos seus estatutos de Davi, seu pai. Por quê? Davi, o pai dele, era um homem temente a Deus. Segundo a Bíblia narra que ele era segundo o coração de Deus, Davi, ungido de Deus. E como ele andou nos caminhos do Senhor, agora Salomão também procurou, a qual ele foi o sucessor do reinado de Israel. E aí agora quando ele vai para assumir o reinado, aí somente nos altos sacrificava e queimava incenso. E Salomão amava ao Senhor, andando nos seus estatutos de seu pai. Somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. Essa maneira de fazer isso na época era uma adoração a Deus. E Salomão, né, e foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto e grande, e 1000 holocaustos sacrificou naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhes: pede-me o que quiseres, que te há de dar. Imagine agora Deus chegando agora nesse momento para você e falasse: pede-me o que tu queres. Qual é a tua petição? Qual é
o teu desejo, porque quando a filha de Herodias dançou na presença de Herodes e agradou a Herodes, ela, quando acabou de dançar, o rei Herodes falou assim: ei, pede-me o que tu queres, até metade do reino eu te darei. E a menina pensou, mas uma criança não sabe o que pedir. Tem gente adulta que também não sabe o que pedir. Pede as coisas, mas Deus não dá porque pedes mal, diz Tiago. Se pedes maus para gastar nos seus deleitos e prazeres. Mas a menina também não sabia pedir. Ela foi e procurou a mãe. Mamãe, o que eu vou pedir? Fala aí para mim falar para o rei. Aí a mãe, que tinha odiado a João Batista, a qual ele falou a verdade, que não era lícito possuir a mulher do teu irmão, para Herodes. Aí veja bem, a mãe falou para ela: olha, filha, João Batista está preso, pede a cabeça dele em um prato. E tem pessoas que não sabem o que pedir. Olha bem, ele ia dar metade do reino, mas preferiu a cabeça de João Batista. Tem muita gente que prefere a cabeça do outro, do seu próximo, do seu irmão, sem pensar o que está pedindo. As mesmas coisas foi os filhos de Zebedeu, quando a sua mãe chegou a Jesus e disse: olha, quando tu assumiu o reino aí, eu queria que tu colocasse João e Tiago, que são os filhos do trovão, diz a palavra de Deus, um à direita e um à esquerda. Aí Jesus falou: olha, esse pedido não compete a mim. Esse pedido vai competir ao Pai de saber quem vai sentar à direita ou à esquerda. Então tem pedidos que a pessoa pede que é irreverente. Mas para Salomão, aí depois Salomão, o pedido dele foi esse. Ele falou: ainda sou menino, pequeno, não sei sair, nem sei entrar. E o teu servo está no meio de um povo que elegestes, povo grande, que nem pode contar nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E essa palavra pareceu boa aos olhos de Deus. Olha que pedido excelente. Ele não pediu riqueza, não pediu nada de grandeza, nada de coisas materiais, mas apenas sabedoria e discernimento. Para quê? Para cuidar do povo de Deus. E disse Deus: porquanto disseste esta coisa e não pediste para ti riquezas, e nem pediste a vida de teus inimigos, olhe bem, ele poderia, né? Porque tem gente que, se tiver oportunidade, faz igual Herodias, pede logo a cabeça. Mas ele não pediu, não pediu nada contra seus inimigos, mas pediste para ti entendimento para ouvir coisas de juízo. Então o pedido foi agradável aos olhos de Deus. Já Judá e Josafá, no momento mais difícil, está registrada em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 4, que Judá e Josafá pediu socorro, porque os moabitas
e outros povos estavam vindo para guerrilhar contra o rei Josafá. E quando ele pediu socorro, Deus assim o concebeu e deu vitória, ouviu a oração de Josafá. Quando observamos aí em 2 Crônicas, no capítulo de número 20, nós vamos ver isso aí. 2 Crônicas, capítulo 20, 20 e 24 de 2 Crônica, está aí. Diz assim o pedido: E pela manhã cedo levantaram e saíram ao deserto de Tecoia. E disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, credes no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos profetas e sereis prósperos. Então, Josafá, ele tinha se prostrado com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém. Judá era 2 tribos de Judá e 10 tribos de Israel, que estavam em Jerusalém. E se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor, que é também uma coisa importante para a vida daquele que é dependente, é a adoração a Deus. E não trocar Deus por nada. Nessa peleja, quem vinha era os Moabe, o povo, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e alguns amomitas vieram para pelejar contra agora Josafá. Mas aí a palavra de Deus veio para eles e para eles ficar tranquilos. Olha, nessa peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Palavra de vitória, palavra concreta. E Deus deu vitória ao pedido de socorro. Aí tem uma maneira que a palavra de Deus fala para buscar o Senhor. Nós vemos aí uma maneira muito importante no capítulo 4, no verso de número, tá aqui, de Deuteronômio. Então buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando o buscarem de todo o coração e de toda a alma. E quando estiveres em angústias, e todas essas coisas te alcançarem, então no fim de dias te virás para o Senhor teu Deus, e ouvirás a sua voz. Esta é uma maneira a qual, na dependência, precisamos fazer, buscar de todo o coração. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, e não te desamparará, nem te destruirá, nem te esquecerá do concerto que jurou a teus pais, que foi a Abraão, Isaque e Jacó. O profeta Isaías, ele diz assim: pode uma mãe que amamenta o seu filho se esquecer, mas jamais eu te abandonarei. Então, é plena certeza de confiança, né, de buscar em Deus. Quando o salmista Davi, ele se expressa aí no Salmo de número 34, ele vai mostrar assim, olha: busquei ao Senhor,
e ele me respondeu e me livrou de todos os meus temores. Aí vem o versículo de número 10. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada tem falta. Ainda que os filhos dos leões passem por necessidade, mas eles são animais irracional. E nós somos considerados também animal, mas racional. Mas se nós buscarmos a Deus, nós não vamos ter falta de nada. Como disse o salmista Davi, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Olhe bem, a vida de dependência tem os seus utensílios. E os seus utensílios está aí no Salmo de número 62 que lemos, no verso 6 e 7, que diz assim: só Ele é a minha rocha, é a minha salvação, é a minha defesa, e não serei abalado. Em Deus está a minha salvação, e a minha glória, e a rocha, minha fortaleza, e é meu refúgio. Aí o salmista mesmo depois se expressa assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E quando nós não estamos enxergando nada, o salmista Davi se expressa assim. Ele se expressa de uma forma: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu posso dizer que Deus tem sido meu socorro, refúgio, presente, bem presente, em momentos que às vezes eu atravesso. Mas Deus não tem me desamparado, de forma alguma. Então, a palavra de Deus vai mostrar que Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel, para eles teriam que ter uma confiança plena no Senhor. Quando foram lançados na fornalha de fogo ardente, e lá entraram e saíram da mesma forma que entraram. Não teve fornalha para seduzir e matá-los queimado, por causa da dependência de Deus. A dependência também mostra que Raquel, ela chegou para Jacó e disse: dar-me um filho, senão eu morro. A maneira dela se expressar para Jacó, no capítulo de número 30, relata o seguinte: e vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja da sua irmã e disse a Jacó: dai-me filhos, ou se não morro. Então acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus, que se impediu o fruto do teu ventre? Quando olha bem, a dependência de Deus e pela palavra do homem de Deus, do profeta, se cumpre. Se cumpre. Mas olhe bem, Raquel, diz o verso 6, então Raquel julgou-me Deus e também ouviu a minha voz e me deu um filho, por isso chamou o seu nome de Dan. Então, veja bem, Raquel, no versículo 2, disse assim: então acendeu a ira de Jacó, e ela disse: eis aqui minha serva Bila, entra nela para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e assim receba filhos por ela. Assim lhe deu Bila, a serva, por mulher a Jacó, entrou nela, e Bila concebeu.
Aí depois, então disse Raquel, com lutas de Deus tenho lutado contra minha irmã. Também venci e chamou o nome de Naphtali. Ela não podia ter filho, aí as irmãs dela foi concebendo filhos. Mas tudo isso era o trabalhar de Deus para ter as 12 tribos de Israel. Tudo processo de Deus. Aí Ziba, Raquel, Bila, Leia, todas mulheres de Abraão. Mas Deus pega agora, né? E lembrou Deus de Raquel, e Deus ouviu e abriu a sua madre. Aí no verso de número, capítulo 30 de Gênesis, verso 22. E concebeu e teve um filho e disse, tirou-me Deus a minha vergonha. Ela se sentia em vergonha diante das suas irmãs, das mulheres que geravam filho. Eu não sou contra gravidez, não sou contra a mulher ter filhos. Uma é dádiva de Deus, promessa de Deus, que Deus deu ali para Eva, que ela teria dores de parto. Outra, no Evangelho de João, capítulo 1, diz que não é nem da vontade do varão, nem é da vontade da varoa. Um filho vinha ao mundo. Não é pelos prazeres sexuais que vem um filho ao mundo. Tá certo que a permissão de Deus, quando Ele quer que venha ao mundo, Ele permite. Então, olha bem, Deus permitiu e tirou ela da sua vergonha. Tinha um paralítico que dependia dos outros para ser colocado ali no tanque de Betesda. Quando as águas, o anjo vinha e agitava as águas, quem entrava naquele momento era curado. Mas esse não tinha quem colocasse. Ainda que dependesse dos outros, os outros falhavam e deixava ele na mão. Mas um dia Jesus chegou até lá esse tanque. Que queres que eu te faça? Aí Jesus agora, ele falou, não tem quem me coloque lá na... Aí Jesus só falou assim, olha, pega a tua cama e anda. Tão simples para Jesus. Naquela mesma hora, diz o texto aí em João, no capítulo de João, versículos 6 e 7, diz assim, e Jesus vendo este deitado, sabendo que estava nesta estado havia há muito tempo, disse-lhes, queres ficação? E o enfermo lhe respondeu, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, e me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce o outro antes de mim. E Jesus lhe disse, levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo a bênção foi acrescentada, porque quando dependemos de Jesus Cristo, Ele socorre, Ele é socorro bem presente na angústia. Então, observe bem, a dependência espiritual, dependemos do Senhor Jesus Cristo na dependência espiritual. Até a dependência espiritual, para nós sermos pessoas espirituais, é dessa forma. Diz o texto aí, olha bem, ao único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja a glória, a majestade, o domínio, o poder, antes de todos os séculos e agora para todos sempre. Amém. Porque aquele
que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ele, Jesus Cristo. E quando nós olhamos na passagem agora aí de João, na epístola de João, nós vamos ver aí o seguinte, veja bem, diz assim: e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Qualquer que confessar a Jesus Cristo, pode saber, confessou, a dependência é certa de ele vir e socorrer. Pedro, ele se expressa assim, ó, Pedro. Ele diz assim: purificai as vossas almas na obediência e na verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. É até aí um recado, né, da parte de Deus. E ele diz assim: como filhos obedientes, não conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Esse é o quadro da dependência espiritual. A dependência da palavra para crescer. A dependência da oração. Orai sem cessar. Essa é uma dependência constante na vida daquele que é espiritual. Já Romanos diz que o Espírito Santo, ele geme com gemidos inexprimíveis e intercede por nós. E Tiago, ele fala assim dessa maneira, Tiago capítulo 5, verso de número 15, diz assim: a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Isso é a dependência espiritual. Quero finalizar, estou já finalizando, mas eu quero falar da dependência do corpo de Cristo. Nós dependemos muito dessa dependência. E a dependência na esperança, aí o profeta Miqueias, eu gosto muito de citar esse capítulo de Miqueias. O capítulo de Miqueias vai dizer assim. Miqueias, capítulo de número. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Verei eu ele perante ele com holocaustos e com bezerros de um ano? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? E ele te declarou: ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ame a benevolência e andes humildemente com teu Deus. É o que Deus requer de mim e de você. Então, uma esperança viva, uma esperança segura, uma esperança segura, é como uma âncora, que ali ela é lançada no mar para segurar o navio. Uma esperança segura. Já em Provérbios, falando sobre uma esperança segura, ele vai nos mostrar assim, Provérbios, capítulo de número
esperança segura. Aqui no versículo 18 e 10, diz assim: Torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto retiro, em alto refúgio, esperança segura, né? É melhor do que se assegurar e confiar no homem. Uma esperança personificada. Jesus Cristo é a nossa esperança. Marta e Maria, quando Lázaro ficou doente, elas confiaram muito em Jesus por ser amigo deles e mandou chamar e Jesus não veio. Então, imagine, você confiar em alguém, na hora que precisa, a pessoa te deixa falando. Jesus não veio, então eu creio que elas ficaram arrasadas e Lázaro vem agora a morrer. A esperança desfaleceu. Mas quando Jesus resolveu vir, né, que ela só estava pedindo para que Jesus viesse para curar seu irmão e não deu tempo, ele morreu. Mas depois, ainda que as esperanças delas ou a tua morra ou fique engavetada, pode ter certeza, eu te digo que nessa vida de dependência, Jesus Cristo tem poder para ressuscitar a tua esperança, os teus sonhos, aquilo que Ele falou, que Ele prometeu, Ele há de cumprir. Quando Jesus mandou, tira a pedra onde estava Lázaro, assim nós também pode pegar essa palavra para nós tirar a pedra da nossa insegurança, a pedra do nosso orgulho, que às vezes é grande, a confiança em si próprio, e a pedra da desesperança. Agora, pôr a esperança em prática. Para quem perdeu as esperanças? Quando nós vemos aí o salmista, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele vai dizer assim, olha: o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pela qual foste chamado para a comunhão do Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, se Ele nos livrou, veja bem, se Ele nos livrou, Ele vai nos livrar. E o versículo 10 diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais as mesmas coisas, e que não haja entre vós dissensão, antes sejam unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. Essas palavras do apóstolo Paulo aí, elas palavras, como ele também cita assim: o qual nos livrou de tão grande morte, e livrará em quem esperamos, e também nos livrará ainda. Já no capítulo da segunda carta de Coríntios, o verso 10, ele diz assim. Aí ele fala: irmãos, não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que vos sobreveio na Ásia, mas que fomos sobremamente agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até a vida desesperamos. Então há momentos que acontece, mas se Ele nos livrou no passado, Ele livra agora no futuro e Ele livra no presente. A tua dependência está em Cristo Jesus. Creia na dependência de Deus e Ele lhes concederá o que deseja o vosso coração. Shalom.
Deus seja convosco.